Agora a gente fala de saúde. Nós estamos no outono e a conjuntivite, que é uma doença que costuma aparecer mais nesse período mais seco. Há poucos dias, quem acompanha a internet viu que o cantor Zé Felipe postou nas redes sociais que pegou a doença da filha, Maria Flor. Aqui no Espírito Santo, o Hospital de Olhos de Vitória registrou mais de 5.000 casos de conjuntivite em 2024, sendo que só entre os meses mais secos, ali de junho e setembro, foram mais de 2.200 casos. Pois bem, para falar desse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a doutora Isabel Gazelli, que é oftalmologista. Seja muito bem-vinda aqui no S Notícias. Muito obrigada pela oportunidade. Eu queria que você explicasse para a gente o seguinte: o que tem a ver esse tempo mais seco com a conjuntivite? Por que favorece? Correto. Bom, nessa época do ano, né, essa temperatura que muda um pouquinho, ela favorece que os resíduos no ar, eles fiquem mais dispersos. Então, né, como tudo está mais seco, isso acaba favorecendo infecções de via aérea respiratória, também como conjuntivite. Também pode acontecer nessa época com mais frequência. Tem gente que usa um colírio só para lubrificar os olhos. Isso é recomendado? Então, o colírio... Eu já vi até maquiador passando para isso. Sim, o colírio de lubrificação nessa época do ano é boa, porque assim, a lubrificação do olho natural, ela protege o nosso olho, né, de vírus, poeira. Então, assim, como uma forma de prevenção e hidratação, o colírio lubrificante, ele vai muito bem nessa época que a pessoa pode ou não sentir o olho mais seco, mas de alguma forma já protege, já faz uma barreira ali para proteger de qualquer coisa que possa penetrar ou ficar nos olhos. Já ajuda então? Já ajuda um pouquinho. Você falou de hidratar melhor, a ingestão maior de água nesse período que tanta gente esquece, né? Isso também interfere na saúde dos olhos? Interfere. De uma forma geral, quanto mais hidratado você tiver, você tem uma hidratação do seu corpo no geral. Então, dos olhos, né, que a gente tem os líquidos ali que preenchem, né, o nosso olho, como nossa pele. Então, já ajuda também. A gente tem que manter sempre hidratado. Agora, a gente está falando de um problema muito frequente nesse período. Eu queria que você falasse o que a gente pode fazer, então, para prevenir a conjuntivite. Bom, a prevenção, primeiro, é a gente manter sempre as nossas mãos higienizadas, ficar sempre atento em lugares com muita aglomeração, né? Então, é comum que a gente geralmente não areje muito bem a casa, deixe tudo muito fechado. Então, mesmo que a gente sinta um tempo um pouquinho mais fresco, vale a pena manter, né, arejado e evitar, assim, contato. Se você puder estar sempre higienizando as mãos, porque a gente às vezes encosta nas coisas, né? Então, manter sempre uma higiene das mãos, porque às vezes o olho mais seco dá vontade de coçar. Então, se você estiver sempre com uma mão higienizada, um álcool em gel e está sempre preocupando com isso, a chance de você coçar os olhos por qualquer outro motivo e pegar, né, o vírus ou alguma coisa assim, já diminui bastante. O nosso grande amigo álcool em gel, né? Que a gente tá... E outra dúvida que surgiu, quem usa lente de contato, né, falando em conjuntivite e até mesmo em outras doenças, né? Pode reutilizar, por exemplo? Porque acho que tem que ter um cuidado maior, tem que ter um cuidado maior. Nessa época mais seco, o olho vai ficar mais seco. Então, assim, a lente de contato, você tem que ter uma higiene, um cuidado maior, tanto com a lubrificação dos olhos e quanto a higiene da lente também, que já tem, né, todo o usuário deve ter ciente, né, de higienizar, não dormir com a lente, para não favorecer que resíduos que fiquem ali impregnados na lente também possa favorecer para essa inflamação, né, dos olhos, que o branquinho do olho a gente chama de conjuntivite. Então, resumindo, para evitar, higienizar bem as mãos, lavar, passar álcool gel e reforçar a hidratação. Reforçar, perfeito. Tá certo. Outra coisa, a conjuntivite pode trazer alguma complicação? Pode. Tem alguns tipos de vírus, né, que nessa época que a gente tem mais, que eles podem complicar. Pode complicar com membrana, então pode favorecer depois uma infecção secundária por bactéria. Ele pode, às vezes, penetrar na córnea, que é essa parte transparente do olho, que é tipo o vidrinho do relógio, né, a parte que ela é uma lente natural. Então, se esse vírus ele penetra nessa região, então causa muita dor, muita sensibilidade. Então, fora a vermelhidão do olho, o paciente ele tem muita queixa de sensibilidade, pode ter uma visão que pode ficar um pouco alterada, mais embaçada. Então, para quem tem uma visão muito boa, percebe que essa visão ela pode ter uma queda ali de uma qualidade visual nesse período da infecção. Tem que tratar direitinho, então, né? Tem que isolar. Inclusive, a gente tem imagem do cantor Zé Felipe, que pegou conjuntivite da filhinha dele, olha lá.
Tá vendo? Ele estava ali no convívio familiar, possivelmente não teve algum isolamento e acabou pegando da filha. Sim, acontece. Tem que ter cuidado, né? Acho que sempre assim, o ambiente familiar acaba, né, favorecendo a gente, mas o ideal é tentar manter, fora o isolamento, tipo, evitar compartilhar, né, toalha de rosto, essas coisas, talvez, né, lençol, essas coisas que todo mundo possa, né, compartilhar. Então, já que está em casa, né, manter a casa mais arejada, lavar sempre as mãos, quem for passar alguma medicação no filho, né, então higieniza as mãos, pinga, né, tenha sempre um lencinho, um álcool para evitar essa contaminação. E aí um ambiente mais arejado, evitar todo mundo ficar na mesma casa, mas manter ali uma ventilação melhor para evitar essa circulação do vírus dentro da própria casa. Tá certo, a gente trouxe então esclarecimentos sobre a conjuntivite. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem.